A Luísa, a Luzia Tereza, ela está dizendo o seguinte: doutora, eu tenho um filho com 21 anos, não gosta de conversar comigo, é magro, muito magro, come muito pouco. Será que é depressão? Tenho medo que ele está com depressão, me ajude, o que eu faço? Responde para a Luzia, por favor, ali. Luzia, realmente esses são alguns dos sintomas, né? A perda do apetite, o isolamento social, essa reclusão de ficar sozinho nos quartos é realmente preocupante. A gente tem outros sintomas, como foi descrito aqui, que é a perda do interesse pela vida. De fazer atividades simples, rotineiras, você deixa de ter esse ânimo, né? Esse sentido de viver. Então, assim, como mãe, o que eu acho importante? Você buscar ajuda. É importante buscar ajuda profissional. E o diagnóstico, isso é muito interessante que você trouxe, Núbia, a depressão ela é uma doença e ela tem que ser tratada por médico, psiquiatra e com psicólogo, um tratamento terapêutico. Então, nesse caso, como mãe, a gente não tem muito o que fazer, é só procurar ajuda. Não dá pra gente, como mãe, tentar tirar o estado depressivo do adolescente. A gente pode conversar e acolher. O papel da família é muito importante no acolhimento do doente. E procurar ajuda profissional, sem dúvida alguma. Olha esse caso aqui. Muita gente perguntando. Minha esposa perdeu a filha. E desde então, não quer mais sair de casa, passa o dia dormindo, não temos mais relações sexuais, ela não quer mais ter relação comigo. Será um luto ou uma depressão? Então. Acho que aí passa pelos dois, né, pelos gente? Dois, Nossa, né? Que dor. Qual a diferença aqui que é importante destacar, né? A depressão, ele é uma doença, ele é um quadro que ele é permanente. Ele vai e volta, como você disse. Mas no caso, a Núbia, por exemplo, tem que ver se que tem muita atividade também, como tantas pessoas que estão vendo a gente, vai ter de cuidar disso o resto da vida? O resto da vida. Até porque eu tenho parte da minha família que tem isso no DNA, tá? Doenças psicossomáticas e eu poderia ter desenvolvido ou não, tá? Não é que a minha família toda vai sim. Por exemplo, eu tenho irmãos que são completamente normais e não têm a depressão, né? E eu tenho. Mas parte da minha depressão, ela vai. Mas alguma coisa desencadeia isso? Tem genética. A genética, ela influencia na doença. E aí um fator extra... Isso. Um fator como esse, uma perda, né? De uma pessoa muito próxima, um ente querido. Você já tem lá a sua predisposição hereditária, genética para a doença. Aí acontece um evento traumático, uma perda. Isso desencadeia, né? Estimula o quadro a se manifestar. Tem muitas pessoas que são tristes, naturalmente, né? Sim, a gente vive num país difícil, dinheiro, namoro que não dá certo. Tá namorando? Muito. Não, tô sozinha. Tá sozinha? Faz tempo que tá sozinha? Tem 1 ano e pouquinho. Por que tá sozinha? Não, eu tô solteira. São duas coisas diferentes também. Eu tô pegando. Tá namorando. A gente pega, né? Mas eu tô solteira. Então, assim, relacionamentos que não dão certo, financeiramente, as coisas que estão difíceis no nosso país. Então, você fica um ser. O que a gente vai fazer mês que vem? Nosso governo, o que vai fazer? Isso tudo nos deixa triste, entendeu? Mas isso passa. Isso passa. Agora, espero que passe, viu, gente? Exatamente. Espero que passe. Tô falando aí politicamente correto. Espero que passe. Mas isso te deixa triste. Você viver dentro de uma cidade, tipo São Paulo, te deixa triste. Essa, né, agressividade com o ser humano. É o medo que a gente vive do dia a dia, no assalto, né? Te deixa o acidente triste, de carro, te deixa triste. Agora, quando a pessoa passa a se enclausurar, se isolar, você chegou a se isolar, como você disse. Sim. Esses 2 episódios que aconteceram, que foi o primeiro de 2011 e depois o segundo, que é onde eu tive a perda de um marido, que ele veio a falecer, eu realmente me isolei, não queria, e foi muito difícil. Foi assim, a ajuda familiar que me fez levantar da cama. Olha só que grave isso aqui. Denise, ela é de Curvelo, Minas Gerais. Denise, olha aqui pra nós, Denise. Tenho depressão, hoje eu estou chorosa, muito chorosa, me sentindo muito sozinha, penso muito em suicídio. O que você pode responder, falar com a Denise, por favor, Raquel, naquela câmera ali? Tá. Denise, a procura pela ajuda profissional é muito importante no seu estado. A depressão, ela tem diferentes níveis, né? Ela tem o leve, o moderado e o avançado, que é o severo. Quando a gente já começa a ter esses pensamentos negativos, tendenciosos aí, como você disse, até chegar a pensar em tirar a própria vida, a gente identifica que é uma situação muito grave.
e precisa de ajuda profissional. Você não consegue sair sozinha. Então, Denise, se você ainda não faz um tratamento com um psiquiatra que precisa te diagnosticar, muitas vezes ele vai entrar com um medicamento para te tirar desse estado mais severo, além da psicoterapia, com o psicólogo. Porque aí sim ele vai trabalhar essas causas, encontrar alternativas para você sair desse quadro. Que bom que o programa da Olga proporciona esse tipo de consciência, né? De poder discutir e acessar pessoas como você, que está num estado que precisa de ajuda profissional. Eu vou dizer uma coisa para você. Primeira coisa, levante da onde você estiver, dá uma volta no quarteirão, coloca uma música, seja sertaneja, seja gospel, qualquer coisa. Isso, eu tenho esses pensamentos, todo mundo que sofre disso tem isso, principalmente nas minhas quedas, tá? Isso é uma coisa que eu aprendi e que me faz muito bem. Levanta de pijama, você não deve nada pra ninguém, coloca um chinelinho e dá uma volta no quarteirão. Ouve uma música, faça uma oração e volte. Esses pensamentos, né, espirituais, que a gente não sabe, né, dessas disfunções cerebrais também. E também tem um canal, eu não sei se a produção aqui pode me ajudar, não sei se é 188 que você liga. E tem uma pessoa que ela sempre vai estar conversando com você, esse serviço é gratuito. E vai estar te auxiliando e vai estar ali, é uma voz que vai estar conversando com você. Produção, dá uma olhada nesse 188. Eu a acho gente que é tem 188. também o Centro de Valorização da Vida, né? O CVV, né? E tem esse 188, vamos ver se a gente consegue confirmar. É a própria CVV, o 188. É a própria CVV, Núbia. Estão perguntando aqui, doutora Raquel, se a depressão causa perda de memória. Perda de memória, eu acho que assim, o desgaste, né, a perda de energia física, porque o que você tem quando está em depressão? Você tem uma perda de energia emocional, física, um desgaste, e isso sim pode impactar na memória. Alguns remédios podem fazer Essa recuperação? Então, como eu não sou psiquiatra, né, eu sou psicóloga, aí no caso os médicos é que tem essa orientação. O que faz o medicamento? Por isso que o tratamento medicamentoso é fundamental em casos mais severos. Ele volta toda a atividade neurotransmissora, enfim, a parte mental, ela volta a funcionar normalmente. Né? Ela reequilibra e isso sim pode favorecer. Mas sem medicamento é muito difícil sair. Quando é grave. Tem casos que não exigem medicamento. Quando é uma depressão mais leve, às vezes a psicoterapia ela já ajuda. Né? Mas tem casos que aí o médico que define, é o psiquiatra que vai determinar, olha, nesse caso a gente precisa entrar com medicamento. Ele tira você daquele estado mais profundo da depressão. Aqui tem uma pessoa falando que tem depressão, síndrome de pânico, tem crise de ansiedade, fica tudo num bolo só. São todos transtornos mentais, né? Muito comuns, inclusive. Para você ter uma ideia, hoje 300 milhões de pessoas estão sofrendo no mundo, né, de doenças e saúdes mentais. Eu fico impressionada com o número. Eu estou impressionada com o número de perguntas aqui. Porque tá todo mundo sofrendo disso. Gente, e assim, uma e os epidemia, adolescentes, doutora. É uma epidemia. E a gente estava Depressão falando que é uma doença coisa do muito século. grave agora. Tá vindo essa adolescência, né, que as crianças eles estão vindo já depressivos. Eles já estão vindo melancólicos. O celular, essa coisa digital, essa aceleração globalizada que nós temos de muitas informações, inclusive no colégio, 50 mil matérias, aquela forçação de barra que você tem que ser o ótimo, né? Tem que chegar com notas maravilhosas. Está deixando as crianças meio loucas, meio... O que está acontecendo? Isso é importante, Núbia e Olga, porque as mídias sociais, elas estão muito presentes hoje nas mãos dos nossos filhos, com o celular, né? Os adolescentes, enfim, todos nós. E as mídias sociais, o que elas costumam divulgar? O que a gente posta? A gente posta felicidade, alegria, viagem, a gente na melhor pose, no melhor close. Não tem coisa ruim. Não tem. Tá todo mundo bem, Todo mundo feliz, bem. rico. Ninguém paga a Exatamente. conta, né? Aí o que acontece com o ser humano que está do outro lado da tela? Né? Ele tá lá naquela rotina dela. A vida é uma A droga, vida tá minha ruim, vida. e aí a expectativa versus realidade não acontece, e aí gera frustração. Então hoje a gente tem muitos adolescentes frustrados facilmente. Porque tem uma expectativa e ela não é atingida como na mídia, como os famosos, e aí isso gera tristeza, melancolia. Pois é, mas como é que faz para tirar esse telefone, esse aparelhinho da mão das crianças? Não Substituir por brincadeiras reais.
Mas aí precisa da presença do pai e da mãe que trabalham feito louco, chegam em Colocar casa horário. cansados, não vai ter tempo. Exatamente. Colocar horário. Exatamente. Entendeu? Você tem um horário, porque a gente não consegue ser mais interessante que o celular, infelizmente, né? É muito A gente atrativo. não consegue Não, tirar é isso viciante, deles. é viciante. Até para nós, né? Agora, que políticas públicas nós temos? A gente tem a presença, né, até de psicólogos dentro do SUS, tem também o profissional nas escolas, mas recentemente eu vi uma matéria assim, que não tem a quantidade ideal, a demanda é muito maior do que os profissionais que estão disponíveis. E aí gera esse gap, né, esse vazio de pessoas precisando de ajuda. A pessoa com depressão, enfim, ansiedade e tudo mais, ela fica agressiva? Pode ter episódios Pode. de agressividade, a pessoa pode ficar mais irritável, né? É um dos sintomas, inclusive. Gente, eu tô impressionado com isso aqui. Os muita números são gente, assustadores. né? Ó, quer ver? Olha isso. Nossa. Tudo isso é pergunta. Isso é pedido de ajuda, né? Pedido de ajuda. Pedido de ajuda. A gente não vai conseguir, E aí- claro, atender todo mundo, mas é enfim. muito importante o que o seu programa faz, Olga, porque traz a consciência. O mais importante, o mais difícil do caso depressivo é a consciência, porque a pessoa acha que é só uma tristeza passageira. E aí, quando você fala, puxa, não é passageiro, eu estou doente, aí sim eu tenho condições de procurar. É isso que eu falo, ainda Aí tem temos muita ignorância, entendeu? Preconceito. É uma doença. Se você tem uma dor de cabeça, você vai tratar com remédio, entendeu? O remédio é simplesmente um amuleto para você sair daquele estado. Não que você vá depender do remédio para o resto da vida. Você vai só sair daquele estágio que está fazendo você sofrer. A gente tem um problema sério com desemprego também, né? Aqui a pessoa fala assim, eu não vou falar o meu nome, eu estou desempregado há 1 ano e 8 meses, não consigo trabalho. Muitos que diziam que eram meus amigos se afastaram de mim. Eu estou tomando até remédio, pois devido a esse problema me sinto muito ansioso, já até me atacou, já tem problemas no estômago, eu estou tomando remédio para dormir. Quer dizer, essa pessoa tem que, se não foi para o médico ainda, tem dia, né? Tem que ir. Sim. E o desemprego é um fato, né? A gente está sofrendo isso no país. E a falta de atividade, de um estímulo, né? O trabalho, o que é pra gente? É fazer aquilo que a gente ama. É uma maneira que você também está exercendo a sua missão, o seu propósito. E quando você não tem um espaço para poder canalizar toda essa intenção, gera tristeza, gera... E provavelmente deve ser homem, assim, para o homem é muito mais difícil ficar desempregado. certeza. Né? Se tiver a família, É uma né? cobrança, né? Exatamente. A família é parte muito importante, né? Ô, Núbia, o Ivonaldo perguntou por que você... Tá perguntando por que você tirou Oliveira do seu nome. A numerologia, muito tempo atrás, a gente pega essas coisas de moda, né? Feng Shui, numerologia e aí em 96 eu fiz eu tenho esse lado místico também. E eu adoro numerologia, fiz a numerologia e coloquei o Oliveira. Mas também estava nascendo, estava brotando Oliveira, né? Todo mundo era Oliveira. Tudo era Oliveira. Aí eu coloquei um Oliveira para dar um clãzinho. E mudou? Não, Foi bom? eu assim, tudo que você coloca uma determinada fé, muda, né? Você tá colocando uma energia que aquilo vai mudar e muda, né? Agora, a numerologia é muito legal, com relação a, de repente, mudar uma letra no nome. Feng Shui também é Feng muito Shui. legal na tua casa, harmonizar, as cores são muito legais. Nós somos números, né? Então, assim... E energia. E energia. Agora, uma coisa que eu tenho lido bastante, doutora Raquel, a Núbia é fazendeira, lida lá com o gado e tal. Eu gosto muito de trabalhos manuais e gosto de mexer com a terra. E eu cada vez mais, eu já não me surpreendo mais, o número de artigos que eu leio de médicos falando para se lidar com a terra. Que seja num vasinho, seja num quintal, numa área grande. E eu, graças a Deus, não tenho esse tipo de problema, até hoje não tive. Já tive momentos de muita tristeza, mas o que sempre, nesses momentos de tristeza, o que me ajudava a me reerguer eram as plantas, era mexer com a terra, era plantar, cuidar daquilo e esperar brotar. Certo. Funciona mesmo? Funciona, porque a natureza, ela tem essa troca energética com o ser humano, né? A natureza, ela é sublime, ela é soberana. E a planta é um ser vivo. E o ser vivo, ele tem energia. Então, essa troca, ela é, sim, fundamental, né, para nós. Muitas vezes a gente até sugere, né, anda descalço na grama. Isso, você sugere isso para os seus pacientes? Para você se conectar com a natureza. Agora, não é só isso, né? Não, a gente precisa, por isso que o lógico. processo terapêutico, ele pode identificar com o seu paciente quais são
aquelas habilidades ou interesses pessoais que podem te tirar do estado. Às vezes é o contato com a natureza, às vezes é a prática do esporte, porque a prática do esporte, ela libera os hormônios importantes para esse estado de humor. Fundamental, né? Super. Até para a nossa saúde. Você mexe com a terra Exatamente. também? Eu adoro, amo orquídeas, fica a dica, porque todo mundo fala que eu te dou de presente. Amo orquídea, adoro, gosto de pegar, não coloco luva lindo não. mesmo. Ah, eu também. Gosto de pegar na terra. É na terra. É. Olha só, essa pessoa está dizendo o seguinte, que ela passou já por depressão Adriana. Já tive essa doença. Ela fala, hoje eu me deparo com a minha filha, que tem 15 anos. Eu não sei o que fazer, eu tento tirar ela do mundo virtual, da internet, do Face, enfim. Pode ser um vilão? Como é que eu faço? Ela já chegou a se mutilar. O que ela faz? Adriana, fala para ela. A questão do limite de horário que a Núbia trouxe aqui como pais, chega uma certa idade que você fica mais difícil de controlar, né? 17, 18 anos, você não consegue estipular um mínimo de horário. Mas para crianças mais jovens, a mãe tem que ter essa responsabilidade de dar um limite. Você não pode deixar hora nenhuma de exercer a sua função. Que é mãe, é amiga, companheira, tudo. Mas se você deixar, porque eu gosto... Não, você está dentro da minha casa. Você tem que me obedecer. Tem limite. E entendeu? também criar outras alternativas para ser atrativo. Tão atrativo quanto o celular. Então, vira e mexe, então hoje nós vamos fazer o passeio que você gosta. Qual é o seu interesse? Onde você quer passear hoje? Você troca também, tipo, você vai ficar no celular, você quer ficar 2 horas, então tá, você vai me entregar a leitura daquele livro. Você vai ler pelo menos 1 hora daquele livro. Fazer essa troca. Você quer? Então você vai andar pelo menos de patins, de bicicleta, que hoje em qualquer lugar que você vai, pega a tua bicicleta, você vai andar meia hora. Vamos fazer essa troca? Você tem uma filha de 15 anos. 15 anos. E como é que você lida com isso? É exatamente assim. assim. É exatamente assim. Você vai, agora tem horário para dormir. Tô brigando agora na leitura. Você quer ficar no teu celular? Não tem problema. Agora não é toda hora. Porque chegou num ponto, eu chegava em casa, né? Já não tava nem ganhando beijo mais. Já tava ficando triste. Aí o tempo todo nos canais, vendo esses vídeos que não acrescentam nada. Leitura não tinha mais. Eu falei, não, daqui para frente é assim. Na minha casa, as regras são minhas, entendeu? Daqui a pouco você vai se formar. Tem que se impor. Tem que se impor. Você não pode agora... perder... O que está acontecendo hoje com essas mães, elas estão com medo de dizer não e se impor. E dizer não é amar também. Dizer não agora, é amar. Olga, me chamou a atenção aí nesse comentário, né? O fato da filha estar se mutilando. Tá? Esse é um sinal, né? É um comunicado, é uma forma de se expressar. Se o filho chega nesse ponto de se automutilar, ali está um pedido de ajuda. E aí nós, como pais, né, mãe, a gente tem que realmente procurar ajuda profissional. Se chegou nesse ponto, é muito sério. É uma manifestação, é um pedido de ajuda dos nossos filhos. Tá certo. Falando hoje de depressão aqui no programa, muitas pessoas falando em ouvir música, né? Dar uma guinada, sair, aquilo que a Núbia falou, caminhar, fazer alguma coisa, praticar esporte e tudo mais. E tem muitas pessoas aqui, doutora Raquel, falando de que é falta de Deus. É importante esse ponto também, porque o ser humano, ele não é só físico, né? A gente tem a parte espiritual, energética, que a física quântica está estudando, e a espiritualidade cuida desse outro lado. Então, eu concordo. Eu acho que a gente, independente de qual religião você segue, ter algo para acreditar em Algo superior. Algo superior é importante, sim, para manter a gente vivo. Que é, né, a natureza, que é tudo isso que a gente está falando que gera a vida, né? A gente é um ser vivo. Mas com Deus ou sem Deus, você tem que saber que você é um ser doente. E procurar realmente o médico. Essa consciência é fundamental. Por isso que o seu programa assim, deve estar realmente ajudando muitas pessoas no sentido de tomar consciência que não é frescura. E quando a família não colabora com então, você, o que faz? Precisa da ajuda da família. Sabe, porque é a sua interação social mais próxima. Você vai se isolar. Você já vai deixar de ver os amigos do trabalho, porque você não vai ter energia para trabalhar. Você não vai sair nos bares, restaurantes, para jantar. Então, a sua família é o seu porto seguro, porque é ele que vai estar ali do lado, te acompanhando nesse momento. É ele que pode te levar no médico, te alertar. Tá certo. @Núbia Oliver. Esse é o Instagram bombadíssimo da nossa querida. O Oliver é com 2 Is, R no final, né? E vamos divulgar os... CVV, Centro de Valorização da Vida, 188.
Liga lá que eles são preparadíssimos para atender. 24 horas. 24 horas. O seu Instagram, Raquel? Meu Instagram é Raquel com CH, Sampaio, tudo junto, _ psicóloga. Pronto. Muito obrigada por você. Obrigada a você pelo Obrigada a convite. você, adorei te rever. Também. Faça mais esses programas que nos Fazia tanto ajudem. tempo, Pois meu Deus, é. nossa, anos que a gente não se via. anos Mas estou mesmo. reencontrando todas essas pessoas queridas. Ai, que bom.